Olá, eu sou o Túlio Faria do Aluno TV e eu vou demonstrar aqui um pouquinho por dentro como que funciona a solução Aluno TV para você poder utilizar na sua escola infantil e também na sua creche. Bom, essa é a área de acesso, tá? Então, tanto os pais e responsáveis acessam por esse endereço, então você vai receber o endereço aluno.tv barra o nome da sua conta, então isso no momento da ativação da sua conta a gente já vai definir isso com você. E a gente tem duas áreas importantes aqui. Essa primeira área, esse primeiro login, é o login para os pais e responsáveis entrarem, que a gente vai ver já já como que funciona. E eu tenho o restrito, que é onde os administradores vão gerir os dados da conta. Então eu já tenho aqui meu usuário e senha salvos, tá? Então já estava salvo na minha máquina, eu consigo entrar. E aqui no lado esquerdo a gente tem todas as opções que a gente precisa ou pode gerenciar aqui dentro da nossa conta. O primeiro delas é a nossa câmeras, então eu já tenho uma câmera criada aqui, que eu posso inclusive clicar em testar. E o que acontece? Durante esse teste a gente consegue ver em tempo real a câmera e eu vou criar uma nova câmera aqui só para a gente fazer um teste. A gente tem duas informações que são importantes, o nome da câmera e o nome amigável. O que é o nome da câmera? Geralmente é o nome interno para a câmera. Então, muitas escolas possuem com a gente mais de 16 câmeras e isso geralmente indica que a escola possui mais de um DVR ou mais de um NVR, né, que é o gravador em rede. E geralmente é mais fácil a gente identificar, por exemplo, DVR1, câmera 1, né? Então para a gente saber que câmera que é aquela. Quando a gente tem várias câmeras, simplifica bastante isso. E o nome amigável, a gente pode colocar o nome que a gente quer que o pai responsável consiga visualizar essa imagem. E a URL RTSP é a forma que os nossos servidores conseguem se conectar no seu DVR para capturar essas imagens. Essa configuração aqui, tá, do RTSP, a gente passa para vocês. Então, a gente faz junto com vocês, aliás. Tá? Então, essa é uma configuração que o nosso suporte faz junto com vocês, junto com o instalador da escola, se a escola tiver, ou ainda com acesso remoto. Tá? Então, a gente consegue fazer esse mapeamento e essa configuração toda, a gente consegue fazer de forma remota. E aí aqui que é bastante interessante, então, os nossos servidores aqui vão acessar as suas câmeras, as câmeras da sua escola, da sua creche, ao invés dos pais responsáveis acessarem as câmeras diretamente. Tá? Então, os nossos servidores pegam essas imagens e depois a gente faz o restream, né? Então a gente manda essas imagens de novo para os pais e responsáveis. Só para ficar um pouco mais claro, a gente tem essa imagem aqui para explicar um pouquinho melhor. Então, essa configuração que a gente está fazendo, na verdade, é a configuração dos servidores do Aluno TV, pegando aqui a imagem da rede interna da escola, né? Então, a gente passa pela rede interna e vai até o DVR para pegar a imagem aqui da câmera, tá? Então, é esse o processo que a gente está fazendo aqui agora. Bom, depois que a gente configurou todas as câmeras, tá? Isso o nosso suporte vai ajudar vocês a fazerem. A gente tem aqui também os administradores, que a gente pode ter mais de um administrador, se a gente desejar. A gente tem pais e mães, que são os pais responsáveis, então vou cadastrar um novo pai e mãe aqui. Vou colocar o meu e-mail pessoal. Vou criar uma senha qualquer aqui. Uma coisa bastante importante, você pode pedir para o pai e a mãe ou o responsável trocar a senha no primeiro acesso, ou simplesmente não pedir essa informação. Vou dar um salvar. E o que acontece? A gente tem aqui o primeiro pai ou mãe ou responsável cadastrado. O outro ponto que é bastante importante para a gente aqui são as turmas, né? Então, que turma que eu tenho? Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho uma turma chamada Mini Maternal. Ou, por exemplo, Maternal Diurno. Tá? Então, o nome você pode escolher, o nome que fizer mais sentido para a sua escola, uma descrição também e salvar. Então esse é o nosso mini maternal e aqui a gente tem algumas informações bastante importantes. Então a gente tem como enviar e-mail para essa turma, se a gente quiser notificar alguma coisa para essa turma. A gente consegue exportar os pais responsáveis dessa turma. A gente consegue vincular os pais responsáveis dessa turma, que é o que a gente vai fazer aqui agora. Então eu vou colocar o Túlio como vinculado a essa turma. Então vou clicar aqui no Túlio, vou adicionar para o lado direito e vou clicar em salvar. Então a gente faz isso com todos os pais que a gente quer.
E aqui que vem a coisa mais bacana, né, dessa organização que a gente faz, porque a gente consegue ter a agenda desta câmera, né, então a agenda dessa turma, aliás. E o que acontece? A gente consegue ver aqui, eu estou no dia 31, então eu consigo criar essa câmera aqui, e aí eu tenho vários tipos de eventos, né, então eu posso clicar no dia 31, por exemplo, e falar, beleza, esse é a câmera dia todo. E aí eu vou escolher quais câmeras eu quero. Por exemplo, mini maternal, que é a única câmera que eu tenho. Eu posso escolher mais de uma câmera para aquele horário. E aí eu posso definir qual que é o horário de início. Então, por exemplo, vai começar às 19 horas. Aqui é um horário fictício. E o horário de término, por exemplo, 23 horas. Então, esse pai e mãe que está nessa turma que eu criei, só vai conseguir acessar a câmera das 19h06 às 23h06. Tá? É lógico que aqui é um horário fictício só para a gente ilustrar. E a gente pode definir ou como o dia todo, tá? Ou alguma forma de repetição. Então, se for um evento único, é o dia dos pais, dia das crianças e etc., você pode definir como dia único. Você pode repetir diariamente, você pode repetir de segunda a sexta, você pode repetir semanalmente. Hoje é uma terça-feira, então toda terça-feira a gente vai ter esse agendamento acontecendo, ou ainda mensalmente todo dia 31, ou anualmente todo dia 31 de maio. Então você pode escolher como que você quer repetir esse evento. Então, por exemplo, vamos colocar diariamente aqui, dar no salvar. E aí o que acontece? Quando a gente coloca diariamente, a gente vai perceber que a gente tem aqui o dia todo criado, ó, que foi o que a gente tinha criado. Então, o que isso quer dizer? Se eu entrar agora como um pai ou responsável, então, vou colocar aqui meu e-mail pessoal. O que acontece? Eu consigo ver aqui do lado esquerdo, mini maternal, consigo ver a faixa de horário que eu tô, né? Então, que eu consigo visualizar, que foi que eu criei lá na agenda, e aí eu consigo ver todas as câmeras que foi me dado acesso, tá? Então, todos os pais da turma mini maternal conseguem acessar essa agenda. Então, se um pai ou um responsável não tem mais acesso a essa turma, o que a gente faz? Eu simplesmente volto aqui no administrativo, venho em turmas, vou aqui na gestão de pais e responsáveis, removo o acesso. Então, vou sair aqui de novo. E aí o que acontece? Eu não consigo acessar mais as câmeras. Tá? Então, fica muito mais fácil essa gestão de quando um aluno é desmatriculado, tá? Então, fica muito mais simples de fazer essa gestão. Outra coisa que é bastante bacana, a gente consegue customizar aqui, tá? Então, eu consigo colocar um logotipo, consigo alterar as mensagens, etc. Tem tudo aqui para a gente conseguir personalizar. Então, você consegue colocar o logo da sua escola e tudo mais. Então, é bastante bacana. E também, nesse processo todo, né, se vocês precisarem de algum auxílio, a gente consegue ajudar para principalmente configurar as câmeras e nessa configuração inicial, né? Então, a gente tem algumas práticas que as escolas clientes nossas fazem, que a gente consegue também compartilhar, né? Então, tem muita escola, muito cliente nosso que faz uma configuração que é bastante interessante, que é, por exemplo, ao invés de colocar o nome do pai e da mãe, coloca o nome da criança, né? Então, o nome da criança e a turma, para saber se já está configurado ou não, né? Porque a criança é mais conhecida dentro da escola do que os pais da criança. Então, a gestão varia um pouquinho, né? Você não precisa necessariamente usar o mesmo nome aqui. E aí, se você quiser cadastrar, por exemplo, o pai e a mãe, muita gente coloca também o nome da criança pai, o nome da criança mãe e troca o e-mail para ter um e-mail para cada responsável, tá? Então, o pai pode acessar por um e-mail e a mãe também. Aqui eu demonstrei usando o computador. Geralmente a gente aconselha o administrativo, essa parte do administrador, fazer pelo computador, mas o acesso os pais podem fazer por qualquer dispositivo com acesso à internet. Smart TV, telefone celular, né, smartphone, pelo computador, tá? Todos funcionam. Funcionam na maioria dos browsers, aí, dos navegadores de internet, tem compatibilidade com o nosso sistema, sem precisar baixar nenhum plugin, sem precisar baixar nada, tá? Então funciona de forma bastante transparente.